Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Nós vamos iniciar este culto de domingo de Páscoa e vamos ler o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós estamos aqui hoje, num domingo de Páscoa, não somente para lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, porque para nós o importante é que ele morreu, mas também que ele ressuscitou. E que um dia, diz a palavra, ele voltará para reinar aqui na terra. Feche os seus olhos e vamos dar início a esse culto com uma oração. Pai, hoje nós estamos diante da tua presença, adorando e glorificando o nome do Senhor, pela vida, pelo dom da vida que temos em Cristo Jesus. Queremos te adorar, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas também nós queremos te adorar, ó Deus, porque o Senhor Jesus não está morto, ele ressuscitou. E hoje, domingo de Páscoa, é o domingo onde nós vamos proclamar que Jesus reina e vive para todo sempre. Assim nós oramos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convido a você para agora, junto com a sua família, adorar o nome do Senhor Jesus. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
pegar na mão do seu ente querido e para dar, cantar do jeito que você puder essa canção conosco. Ele pagou um alto preço. Cante isso. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia. Ele pagou um alto preço por nós. Ele se fez maldição por nós. Nós somos gratos. Nós somos gratos. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cante isso. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão.
Após esse tempo maravilhoso de adoração, nós queremos agora nos reunir para orar. Quero te convidar a chamar sua família. Mas antes de nós orarmos, nós vamos ouvir um testemunho dos milagres daquilo que Deus tem feito. Irmãos, a paz. Estou vindo hoje para dar um pouco do meu testemunho do que nós temos vivido aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Digo para vocês que quando nós chegamos, a gente não sabia exatamente o que seria da nossa vida. E digo hoje, isso é testemunhado até pelos nossos parentes e amigos, que nós fomos transformados. E estamos ainda nessa transformação. Eu digo que tudo vem melhorando a cada dia. E graças a Deus a gente pode levar essa mensagem também para outras pessoas, amigos, parentes, até desconhecidos. Eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso pastor Edmar, a todos os pastores, agradeço a toda a comunidade, os homens principalmente, que têm me acolhido bastante, e todos que têm nos ajudado nessa caminhada. Que Deus os abençoe. A nossa vinda para a igreja foi através de uma amiga que não pertence à nossa comunidade, e Deus já estava cercando de pessoas para nos trazer para a igreja já há muito tempo. E foi muito engraçado que quando nós resolvemos tomar essa iniciativa de vir para a igreja, até o Jaime me perguntou, né? Nossa, nós vamos virar crente, aquele crente de usar a Bíblia debaixo do braço. Falei, nós vamos virar esse crente de usar a Bíblia debaixo do braço. E hoje nossa família serve a Deus, né? Nós trabalhamos nos ministérios, Deus tem honrado a nossa vida, Deus tem feito maravilhas, nós somos muito gratos a Deus, a todos os pastores que nos acolheram nessa igreja, né? O pastor Edmar, que foi nos visitar no início da nossa conversão, e isso só foi firmando os nossos laços e as nossas raízes aqui na igreja. Nós louvamos a Deus por isso e queremos continuar cada vez mais aí, após esses 10 anos aqui na igreja, e nós pretendemos continuar por muito mais anos. Muito obrigada a todos. A paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Uma bênção ter essa oportunidade de poder falar, né, e testemunhar. Meu nome é irmão Cláudio, esposo da irmã Viviane. A gente está aqui nesse ministério há 3 anos. Né, chegamos com um relacionamento desgastado, né, já prestes a separar. E realmente Deus agiu de uma forma muito especial, usando a vida do pastor Ed, a sua família, as mensagens, os irmãos, né? Todo o contexto desse ministério foi impactante e decisivo para a nossa vida hoje. Né? Eu tenho muito que agradecer a vocês, agradecer ao Senhor primeiramente, né? E a vida do pastor Ed com a sua família e todo o ministério que Deus confiou na mão dele. Né? Eu fico muito grato por poder fazer parte desse ministério, né? E de poder contribuir de alguma forma nessa bênção que é poder viver com vocês. Louvado seja o nome do Senhor dessa igreja. Amém? Como o Cláudio falou, né? A gente chegou já com um relacionamento desgastado, mas toda a parte como a gente foi acolhido, né? E em especial a vida da Fá, ela é um exemplo, né? De testemunho, de vida para mim. A comunhão entre os irmãos, tudo isso acrescentou muito na nossa vida. A gente nunca tinha participado de um culto de ministério de casais e foi a primeira vez aqui e foi uma bênção. A gente está muito feliz. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês, do pastor Ed e de sua família também. O Senhor é um Deus de milagre. O Salmo de número 77, 14, diz que o Senhor é aquele que opera milagres entre os povos e os seus feitos têm sido notórios. E isso com certeza tem acontecido também na sua vida. Então agora eu gostaria de te convidar a orar, feche seus olhos, dê suas mãos e nós vamos buscar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é o Deus que tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Os nossos sonhos e os nossos planos estão diante do Senhor. Os nossos sonhos não se findaram, Senhor. Ainda muitas coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor tem feito milagres. E isso tudo, Senhor, tem sido notório entre os povos. Nós cremos, Pai, que na nossa casa, Senhor, no meio da nossa parentela, Senhor, as pessoas verão o Teu cuidado e o Teu favor. O Senhor é o Deus quem tem sustentado a nossa casa. Queremos nos lembrar agora, Senhor, pessoas que estão passando dificuldade na vida financeira, o Senhor é a nossa provisão. Pessoas que estão com problema na área da saúde, o Senhor é o Deus que cura, restaura e faz nova todas as coisas.
Nós queremos clamar, ó Deus, pelos nossos parentes, entes queridos, que nesse momento de distanciamento nós sentimos tanta falta, mas sabemos que o Teu Espírito Santo está lá. O Teu Espírito Santo que consola, que conforta, esteja com eles, Senhor. Nós colocamos tudo, Senhor, diante da Tua presença. A nossa vida é Tua. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. E assim nós oramos, crendo que o Senhor é o Deus que opera milagres. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olá, igreja, que bom que você se conectou conosco. Hoje é domingo de Páscoa, esteja celebrando isso com a sua família e lembrando do verdadeiro significado. Jesus ressuscitou. E antes de compartilhar os avisos com vocês, queremos deixar uma palavra ao seu coração. A primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltá-los a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Assim como Paulo estava com grande saudade da igreja de Tessalônica, nós também estamos com muita saudade de vocês. E pedimos para que todos estejam orando para que essa situação se encerre logo. Nós preparamos um vídeo para vocês com alguns momentos nossos juntos, para que vocês possam estar lembrando, compartilhando nas suas redes sociais e estejam orando para que a gente possa estar juntos em breve novamente. Em Malaquias 3, versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso online. E para você que deseja ofertar e dizimar, após esse vídeo, após o próximo vídeo, deixaremos para você as informações necessárias.
Normalmente, a nossa igreja prepara uma programação especial na Páscoa, onde as crianças e os juniores se apresentam. Mas devido à atual situação, nós não vamos poder realizá-la. Porém, preparamos um vídeo especial para você. Fique agora com o vídeo da NASA Kids. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Oi, igreja, tudo bem? Essa semana a gente vai estar comemorando 22 anos que o pastor Edia assumiu o ministério e nós estamos fazendo uma homenagem para o pastor. Te amamos! Parabéns, pastor Edmar. 22 anos à frente da nossa igreja e pra gente é um motivo de muita honra fazer parte dela e ter o senhor como líder. Oi, pastor Edmar, obrigado por o senhor ter orado pelas famílias da igreja e a gente também está orando pela sua família. Um grande beijo, estou sentindo essa saudade. Obrigado pelo cuidado com a nossa família. Deus abençoe. Oi, pastor. Meu nome é Matheus. Parabéns. Aproveitamos para te dar os parabéns pelos 22 anos. Obrigado pelo todo cuidado com a nossa casa, com a nossa família. Que Deus multiplique todas as bênçãos sobre a sua vida e ministério. Parabéns, pastor! Pastor, a gente está aqui para te parabenizar pelo seu aniversário de ministério, que o Senhor seja muito abençoado, que Deus continue usando sua vida. Deus abençoe você, a sua família e obrigado por tudo que o Senhor fez pela gente, tá bom? Um beijo. Parabéns, pastor Edmar, os 22 anos que completa na Igreja Nazarena Nova Europa. Somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua família que está conosco e tem sido muito usado no meio da nossa comunidade. Deus abençoe o senhor, a Fabiana, a Manu e o Biel. Estamos isolados, mas não desconectados. Eu sou o Arthur e eu queria agradecer por você cuidar da minha igreja e da minha família. Parabéns. Parabéns, pastor, pelos 22 anos de ministério. Em nome dos jovens, eu queria agradecer por toda a confiança, amor e carinho que o senhor tem conosco. Oi, pastor, eu quero te agradecer em nome do Nova Geração por todos esses anos de ministério. Muito obrigada por cada palavra, dedicação, amor e carinho que você demonstra por cada um de nós. Nós somos gratos a Deus por ter te colocado em nossas vidas. E nós queremos dizer que nós te amamos. Pode contar com o nosso apoio, pode contar com as nossas orações, pode contar com a gente, viu? #internacional. Você pode acompanhar os nossos cultos todos os domingos, às 10 da manhã e às 7 da noite, e todas as terças-feiras, às 7h45. Por hoje é só. Se cuidem e fiquem agora com a palavra dos nossos pastores. Por hoje é só. Fiquem com a palavra dos nossos pastores. Graça e paz do Senhor Jesus, é um privilégio nos encontrarmos novamente, domingo onde celebramos a Páscoa, e eu queria agora chamar a sua atenção para que você reunisse a sua família, reunisse as pessoas que você ama, para que a gente possa nesse momento adorar ao nosso Deus. E é um privilégio aqui no nosso altar a gente ter hoje a pastora Denise, pastor Antônio Marcos, pastor Silvio, pastores aqui em nossa comunidade, para que a gente tenha um culto mais participativo, falando sobre a palavra do Senhor, ok? Eu queria chamá-lo para a leitura de Atos capítulo 17, para que a gente possa dar início à ministração com o desejo de que a sua casa seja profundamente abençoada. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga
e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas, com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Essa é uma narrativa muito importante, porque ela fala sobretudo do momento em que Paulo chegou a Tessalônica. Lá havia uma sinagoga judaica, e Paulo, cujo interesse maior sempre foi proclamar o evangelho de Jesus Cristo, se dirige a essa sinagoga, e ele prega nessa sinagoga por 3 sábados, argumentando com aquele grupo de pessoas, baseado nas Escrituras, que Jesus Cristo, sobre todas as coisas, estava vivo. O resultado, de acordo com o texto bíblico, é que houve ali conversão. Pessoas aceitaram a mensagem de Paulo. Judeus, gregos, senhoras da alta sociedade. Foi assim que a igreja em Tessalônica surgiu, com ou através da ministração do apóstolo Paulo. E eu fico imaginando, que já conversando entre nós, a imensa alegria que Paulo teve nesse exato momento. Primeiro porque a Bíblia fala que uma alma, quando se converte, há uma enorme festa no céu. E o texto está dizendo que o resultado do trabalho de Paulo foi maravilhoso. Pessoas aceitaram a Jesus Cristo. E não tem coisa mais maravilhosa de nós ouvirmos, são que pessoas admitiram a fé. Elas aceitaram as boas novas de salvação. Isso é o que estava ocorrendo nesse exato momento, após a administração do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção, que eu queria aqui já dizer, não é? Qual era a mensagem que Paulo estava usando? Que tipo de ministração? Ou sobre o que Paulo estava falando? Porque o versículo 3 diz que Paulo explicava e comprovava o quê? Falava sobre o quê? Ele falava sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sobretudo comprovando o quê? Que Jesus o quê? Padeceu e o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Essa foi a mensagem de Paulo lá na sinagoga. E hoje, lembrando do passado, nos transportando para esse momento tão singular que nós vivemos, onde tem aí isolamento social, a Páscoa chegou, sexta-feira da Paixão já foi, que a sexta-feira da Paixão se comemora, ou lembra do sacrifício de Cristo, e o domingo, que é o domingo da ressurreição, não é? Então, foi essa mensagem que Paulo pregou naquela ocasião. Mas hoje, quando olhamos para o passado, e nos reportamos para o dia de hoje, qual é a mensagem que fala aos nossos corações e que diz respeito à Páscoa? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Então, pastor Denise, qual é essa mensagem? Que prazer estar aqui com vocês hoje. A gente já tem proclamado durante toda essa semana a mensagem da Páscoa, o verdadeiro significado. Eu tive até o privilégio de estar falando com as crianças na quarta-feira passada sobre o que Cristo fez por nós. Mas a verdade é a seguinte, que além de comemorarmos a Páscoa e a ressurreição de Cristo, isso já nos remete a tempos mais antigos. Essa Páscoa que comemoramos hoje, a Páscoa cristã, ela não simplesmente aconteceu do nada. Os judeus, na verdade, eles sabiam do que Paulo estava falando, porque Paulo se referia também à Páscoa judaica. Tudo começou, ou melhor, a primeira Páscoa começou, com o propósito de Deus de libertação do seu povo do Egito. Há mais de 400 anos, eles estavam como escravos no Egito, sobre o jugo severo de Faraó. E quando o povo clamou ao Senhor, quando o povo se voltou para Deus, quando o povo
entendeu que precisava, de novo, estar na presença de Deus, Deus havia mandado um libertador, Moisés. Vocês sabem tanto quanto eu de toda essa história, costumamos contar para as nossas crianças a respeito das 10 pragas, e a palavra de Deus nos orienta e nos mostra uma verdade, que quando houve o acontecimento da última praga, a morte dos primogênitos, os judeus, na verdade, eles estavam aprendendo não só que Deus era poderoso sobre todos os deuses do Egito, sobre toda a potestade, sobre todo o domínio, mas eles estavam aprendendo uma verdade, eles estavam aprendendo a confiar no Senhor. Deus, em todos os passos, em todas as pragas, estava mostrando que Ele era Deus acima de todas as coisas e que os hebreus precisavam colocar nele toda a sua confiança, toda a sua devoção, toda a sua dedicação. Na morte, ou melhor, na última praga, que é a morte dos primogênitos, havia um recado de Deus especial para o povo. Ele orienta o seu povo o que o povo deveria fazer antes que essa praga pudesse vir, ou antes que essa praga fosse enviada por ele. E a orientação nós encontramos lá no livro de Êxodo, se você puder abrir a sua Bíblia junto conosco. No livro de Êxodo, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu queria pegar esse versículo com vocês. Versículo 12. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Deus estava aqui trazendo uma orientação para o seu povo. Eu quero que vocês sejam libertos, eu quero que vocês sejam preservados, mas eu preciso que vocês me obedeçam em tudo. E ele deu toda a orientação para Moisés. Moisés mostrou para o povo como eles deveriam proceder. Não é? E a principal coisa que eles deveriam fazer era marcar com o sangue as portas da sua casa. Todo hebreu deveria ter a marca do sangue na sua casa, preservando assim a sua família. Deus diz, o sangue será para vós um sinal. O sangue para eles era um sinal de distinção, porque eles eram diferentes do povo do Egito, dos egípcios. O sangue era um sinal de salvação, porque eles seriam libertados, eles seriam protegidos da morte. Mas o sangue também era um sinal de preservação, de guarda, de cuidado do Senhor. Porque Deus passaria pelo Egito à meia-noite, mas livraria o seu povo da morte. Os hebreus confiaram no Senhor. Eles marcaram as suas portas com o sangue do Cordeiro. Eles confiaram e obedeceram à palavra do Senhor. E à meia-noite a palavra de Deus diz que quando o anjo passou, toda a casa marcada pelo sangue foi salva, foi preservada, foi liberta, porque eles confiaram no Senhor. E ele continua, logo em seguida, no versículo 26, ele diz assim, quando vossos filhos vos indagarem que rito é esse, ensinareis. É o sacrifício da Pessá, da Páscoa do Senhor. Pessá significa passar por cima, pular. Então, quando o anjo do Senhor visse o sangue na porta, ele passaria por aquela porta, ele pularia aquela casa e salvaria aquela família. Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostou-se em adoração a Deus e Yahvé. A Páscoa, então, para os judeus era a libertação. Né? Deus estava mostrando quanto amava o seu povo, quanto estava preocupado com o seu povo. Libertação da escravidão do Egito. Agora, que relevância tem isso para nós? Primeiro, que os judeus, eles preservaram isso. Então, isso foi passado de geração a geração. Então, no Antigo Testamento, nós temos a Páscoa como a libertação da escravidão. No Novo Testamento, nós já temos um outro olhar. O Senhor Jesus Cristo, ele veio no lugar desse cordeiro que foi sacrificado. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, eu gostaria de ler com vocês, diz assim, porquanto, no finalzinho do versículo 7, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue lá na cruz, o sangue que nos purifica de todo pecado, esse sangue também é a nossa marca hoje.
né? Hoje nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus. Então, enquanto no Antigo Testamento era a libertação da escravidão, hoje a nossa salvação está no sangue de Jesus Cristo como libertação dos nossos pecados, né? Da escravidão do pecado. Cristo hoje é a nossa Páscoa. Cristo hoje, ele foi dado por nós, verteu o seu sangue na cruz, no lugar daquele cordeiro pascal que eles sacrificaram. Hoje, Jesus Cristo é a nossa esperança, hoje o sangue dele é o sinal da nossa salvação, é o sinal da nossa esperança, é o sinal do cuidado de Deus para nós em Cristo Jesus. E essa mensagem é uma mensagem linda, poderosa e que de fato nos salva, né? Claro. Então essa é uma mensagem que nós devemos levar em consideração e aplicar sobre a nossa vida. Sim, até porque diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Que Deus nos deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós também precisamos obedecer ao Senhor, nós também precisamos crer na ordem e na palavra do Senhor. Então, Ele é o nosso Cordeiro que foi sacrificado por nós, e essa mensagem tem que ser levada a todas as pessoas. Foi justamente, né, a mensagem poderosa de Paulo, lá em Tessalônica, sim, que fez com que as pessoas elas aceitassem o Evangelho. O que nós não podemos deixar de lembrar, como aconteceu lá nos dias de Paulo, é que apesar da mensagem poderosa, maravilhosa, efetiva, sempre haverá oposição. A Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno. Então a oposição ela acontece. Como você pode observar lá em Atos novamente, no capítulo 17, a oposição que Paulo enfrentou. Então você vai ver, por exemplo, versículo de número 5. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Então a gente percebe, né, que esse avanço significativo, porque a mensagem é poderosa, é maravilhosa, que a despeito, né, desse avanço, Paulo enfrentou forte oposição, grande oposição, né? A mensagem é maravilhosa, mas grande oposição. O texto diz que se levantaram contra eles, né? Os acusando de perturbarem a ordem, né, civil, de tumultuarem a cidade. E o confronto foi tão severo naquela ocasião que o versículo 10 diz que eles obrigaram Paulo e Silas a partirem de Tessalônica. Eles não puderam ficar lá. Então isso fala de oposição. Então, mais do que nunca, quando nós olhamos para o tempo de hoje, há uma mensagem tão maravilhosa, porque a Bíblia, a gente pode entender a mensagem do Evangelho com boas novas de grande alegria. Foi essa palavra que o anjo proferiu: eis que vos trago boas novas de grande salvação. Mas que apesar disso, nós enfrentaríamos o quê? Oposições. A oposição. Grandes oposições. Eu entendo, quando eu, antes de mais nada, quero me dirigir aos irmãos, dizer que estamos com muita saudade. Nós também. Opa, muita saudade. Também, pastor Antônio Marcos. Todo mundo, muito. Que estamos aqui. Mas eu fiquei nesse texto do capítulo 12, que a pastora Denise leu. No versículo 26 tem um detalhe que me chama a atenção, que eu acho que faz parte desta questão de oposição. Por quê? Ali diz assim: quando os teus filhos perguntarem. E ali nós já entendemos que o evangelismo dos nossos filhos pertencem a nós, aos pais. Eu falo como pai, pastor aqui nesse caso, mas eu falo como pai. A responsabilidade de evangelizar os nossos transmitir, filhos. Né? De transmitir. Agora, veja, a oposição... Só fazendo uma parte aqui, talvez a gente vai lembrar disso, naquela época a tradição era oral, né? Que o pai contava a história para o filho, né? Nós não tínhamos escrita como é hoje, a tecnologia que é hoje, a tradição era oral. Então você pensa como os pais, os avós, a grande responsabilidade
e a criatividade para contar histórias, né? A forma como eles tinham essa habilidade de contar a história, ao ponto, né, de essa tradição Ser ter preservada, né? preservada e ter levado o evangelho à frente, né? Que é o que o pastor Silvio está tocando agora, teus filhos, né? E aí, e nisso, pastor, hoje, quando, agora, chegando aqui no nosso tempo, quando nós olhamos o trabalho que temos de levar os nossos filhos a Cristo, de evangelizá-los, nós também encontramos também o levante do inimigo, né? A oposição do mundo e da sociedade a isso. Um exemplo que eu estava pensando esses dias, como a mídia tem sido importantíssima nesse tempo onde nós estamos quase que uma prisão domiciliar. Estamos nos guardando, estamos nos protegendo, mas por causa da mídia, nós também estamos recebendo a palavra de Deus. Agora, a mesma mídia tenta tirar o foco de mim, da minha casa, dos meus filhos, da pessoa do Senhor Jesus. Se a gente não tomar cuidado, essa oposição que se levanta na nossa casa, através de um programa de televisão, através de um comentário de um repórter, de uma emissora de televisão, enfim, de qualquer coisa, tende a nos tirar o foco da cruz, de transmitir o evangelho. Se opõe a isso. A oposição, ela pode, na época, por exemplo, eles diziam que, por inveja, né, por ciúmes, os judeus diziam que, olha, os apóstolos estão querendo tirar vantagem de vocês, eles estão com um linguajar para te ludibriar, envolver, eles querem... Hoje não é diferente. Hoje o mundo tenta, de várias maneiras, tirar o foco do Senhor Jesus e confundir a cabeça dos nossos filhos, e eu falo como pai, dos nossos filhos, que é a importância de passar isso adiante, de ter a família servindo ao Senhor. Nós estamos vivendo dias em que o Apocalipse e essa mensagem tem se levantado de uma maneira à tona aqui, com todo mundo falando, né? E todo mundo se preocupando com, mas e isso e aquilo, e o anticristo, e nós estamos esquecendo do principal, que é o arrebatamento, que é a volta do Senhor Jesus. Porque hoje, domingo de Páscoa, nós lembramos que Jesus morreu, mas não está morto. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele está vivo e voltará. Isso é a mensagem que não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos persistir. Então, e ensinar os nossos filhos a respeito dessa mensagem. Onde o pastor Silvio está dizendo, que é um ponto muito interessante, que é sobre essa questão da oposição, que nós vamos... A mensagem é maravilhosa, ela é boa. Essa oposição, você vê, primeiro a responsabilidade do pai. Sim. Mas nós devemos lembrar que o caminho não é fácil. Mesmo para nós que temos uma família cristã. Porque há uma concorrência muito grande. Por exemplo, os nossos filhos passam mais tempo na escola do que na igreja. Se nós tomarmos cuidado, mais tempo com o mundo do que conosco. As amizades. Mais tempo com as amizades que influenciam para aquilo que não é bom do que lendo a palavra. Mais tempo no videogame. Então, tudo isso se levanta de uma forma muito forte como uma oposição. Nós podíamos até falar do pecado do hedonismo, por exemplo. Sim. Né? Que é o prazer exacerbado. Né? Que hoje é o assunto da moda. Eu quero ser feliz. Não há mais o ensino da importância do sacrifício por aquilo que é de importância e que traz benefício ao outro. Então, os nossos filhos estão contaminados o tempo todo por isso. E aí a oposição é muito grande, porque a gente conduzir os nossos filhos levando essa verdade sobre a cruz, sobre a ressurreição, o arrebatamento, são assuntos que, para eles, não vou dizer a maior parte do tempo, que os nossos são crentes, mas olhando para o mundo à volta, a realidade, muita gente tem dificuldade em tratar do tema. Pastor, e essa mensagem da Páscoa, essa mensagem da ressurreição de Cristo, ela é poderosa e ela necessita ser anunciada todos os dias, ser ensinada aos nossos filhos. Por isso que a Bíblia diz, olha, ensina ao teu filho o caminho que deve andar, e mais tarde, quando ele crescer, ele não irá se desviar dela.
O apóstolo Paulo, ele, quando teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada radicalmente. Esse homem, ele entregou a sua vida, todo o seu ser nas mãos de Cristo, de tal maneira que ele foi assim, tão ousado em dizer: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele vai falar com tamanha propriedade, com muita convicção a respeito da ressurreição de Cristo, que é a mensagem da Páscoa. Quando ele discutia naquela passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que alguns diziam que os mortos não ressuscitavam, e o apóstolo Paulo diz: pois bem, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Em vão é a nossa fé. E Paulo está dizendo: olha, nós estamos aqui pregando, falando, anunciando, falando desta grandeza do Deus que fez os céus e a terra, porque nós sabemos e cremos que Cristo, ele ressuscitou. E esta é a razão da nossa fé. É o motivo de nós estarmos aqui reunidos, comemorando essa Páscoa. Esta é a nossa Páscoa. É saber que o túmulo está vazio. Quando as mulheres foram até o túmulo lá para ungir o corpo de Cristo, como era de costume, quando elas chegaram, a Bíblia diz que elas encontraram a pedra removida, e alguém disse para elas o seguinte: olha, o que vocês vieram buscar aqui entre os mortos? Vieram buscar entre os mortos aquele que ressuscitou. Então, eu queria já deixar assim, essa palavra, viu, pastor, assim, para aqueles que estão lá nos assistindo: olha, Cristo, ele ressuscitou. Essa é a razão da nossa esperança, é a razão, é o motivo da nossa alegria. É por isso que hoje nós temos esta plena convicção que em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio a esse tempo a qual nós estamos vivendo, que você possa ter esperança, saber que o amanhã pertence a Deus e que a morte já foi tragada. Ele Amém. Vive e vivo está Aleluia. Para tudo sempre. E é bom a gente salientar o que o pastor Antônio Marcos está falando, porque existe uma mensagem que é maravilhosa. Nós temos oposição, isso é muito claro. O pastor Silvio aqui levantou uma situação muito linda, né? Que está dentro de casa, a luta que nós já temos lá, entre outras oposições que a gente enfrenta, e o pastor Antônio Marcos está dando aqui, mais uma vez, essa ênfase sobre a mensagem maravilhosa que a gente possui, e como você deve estar atento sobre o assunto. Nós precisamos assim lembrar, porque nós estamos falando um pouquinho sobre Paulo, o momento que Paulo pregava o evangelho lá em Tessalônica, né, naquela região. E quando Paulo prega nesses 3 sábados, pessoas se convertem. Então ali nasce a igreja em Tessalônica. Mais tarde Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. O que é curioso é você se lembrar de algumas situações que aquela igreja já possuía. Ela era uma jovem igreja. Ela tinha poucos dias de nascimento. Embora sendo uma igreja jovem, já enfrentava forte oposição. Uma oposição muito grande. E ela carecia de uma liderança que ela não possuía na ocasião. Ela não tinha recebido todo o ensinamento de Paulo. Então ela já enfrentava essas dificuldades. Como se não bastasse, se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, eu queria que você fizesse isso, deixando aqui Atos um pouquinho, para você ver como aquela igreja enfrentava uma luta dura. Paulo, quando ele vai falando da preocupação que tinha com a igreja, do amor que ele tinha com aquela comunidade, ele fala já dizendo da oposição que ele estava enfrentando. 2:17, olha só: nós, no entanto, amados irmãos, é a carta que ele dirigiu à igreja, não podendo ir, ele escreveu uma carta, e na carta ele disse: olha, nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver o vosso rosto. Parece muito com a realidade nossa hoje, né? A gente está querendo Exatamente. também. Né? Muito parecido. Olha o que Paulo está dizendo: por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, 2. Porém, aí não é apologia política, gente, você não vai entender aqui, você pode imaginar por isso que você quiser. Porém, no caso de Paulo, olha só: porém, Satanás nos provocou
impedimentos. Então, olha, a luta que Paulo travava, a igreja jovem não tinha recebido todo o conteúdo paulino, não tinha uma liderança sólida, Paulo não conseguia chegar. Então Paulo fala, olha, eu queria abraçar vocês, eu queria ver vocês, mas estou impedido. E é o que a gente hoje passa, não, gente, né? A gente está impedido momentaneamente. O impedimento está lá, né? Então o impedimento está lá. Agora, veja, o problema não é de mensagem, não é de uma mensagem, é de modelo. Há uma oposição, é de modelo. Ontem, quando eu conversava com o irmão querido, e a gente foi falando sobre isso, ele até que me falou, achei tão lindo, e ele me perguntou, falei com o pastor Silvio sobre isso hoje, ele me indagou, a água, ela tem validade? Foi o que ele me disse. Eu disse, não, que eu saiba, a água não tem validade. Tá, mas quando a água é colocada dentro de um recipiente, de um copo fechado, perde a validade? Eu disse, perde. Pois bem, veja, a água, ela tem validade, mas o conteúdo que ela foi inserido, que é a dificuldade, o modelo. Então o modelo tem prazo, o conteúdo não. O que nós observamos aqui com o apóstolo Paulo, ele enfrentando uma situação de um modelo, né, onde ele não pode chegar, ele tem que avançar, não pode parar, está impedido. E hoje nós temos um modelo, temos uma mensagem que é fascinante, poderosa, e um modelo desafiador. Agora, aí a palavra, aí que talvez aqui o pastor Antônio mais quer falar, já vou falar. Aí que é a questão, nesse modelo desafiador que a gente tem, com a oposição, qual que é a palavra de ordem? Recuar, ficar parado, qual que é a palavra de ordem? Qual que é a profeta? Qual que é a palavra de ordem? Avançar. Pastor, esse texto é interessante, né? Paulo, ele foi impedido de estar pessoalmente, mas a mensagem não. É isso aí. A mensagem, ela chegou. E quem sabe, nesses dias de hoje, nós estamos aqui impedidos de estarmos juntos, pessoalmente, mas a mensagem, está chegando. Ela chega. E aonde a palavra chega, há a transformação, a vida. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, interessante isso aqui. A bem da verdade, talvez a pergunta fosse essa, né? Quem é que não possui dificuldades? Porque a igreja lá de Tessalônica, ela tinha suas dificuldades. Nem por isso ela não sobreviveu. Pelo contrário. Continuou caminhando. Ela continuou caminhando. Persistindo. Com o pouco que ela tinha, suportou a pressão e ela avançou. Tanto é que se você for ler a primeira carta de Paulo, quando ele começa a falar e apresentar a igreja, ele fala com louvor, elogia, né? Pastora Denise, dá uma lidinha aqui, quer ver, ó, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, né? Olha lá, lê para nós, por gentileza. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado, e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleito por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Aleluia. Versículo 6. Olha lá. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia. Mas é bonito demais, Acaia. né? Dá para dar um glória a Jesus, saltar e dar helicóptero, né, irmão? Pelo amor. Uma igreja perseguida, jovem, sem liderança para conduzi-la, sem conteúdo, contato face a face. Sem contato. Paulo não consegue chegar. A Bíblia diz impedido por Satanás. Olha, gente, nós não podemos deixar de lembrar, né? Você que nos ouve, e a gente pode até debater um pouquinho sobre isso. Podemos deixar de lembrar que o nosso adversário continua trabalhando. Do mesmo jeito. Continua trabalhando. Nós estamos isolados, mas olha, tenha certeza disso. O nosso adversário continua, né, com o seu propósito. Qual que é o propósito do diabo? Ele veio o quê? Roubar e destruir. Matar. Ele está isolado? Não.
ou ele procura aproveitar a ocasião, porque a Bíblia diz que ele fica à nossa volta. Andando ao redor. Com que atitude? Andando à nossa volta, bramindo como leão, procurando o quê? Ocasião. Procurando ocasião a quem possa tragar. Então veja, antes de mais nada, você sendo cristão, você não pode dar o quê? Lugar. Você não pode dar o quê? Ocasião. Tá, eu estou isolado agora. Olha o que diz a palavra aqui, a pastora leu agora, final do versículo 7. Dessa forma, vos tornaste padrão de fé. O final do versículo 6, receberam a palavra com alegria. Olha, esse é o momento de você receber o tempo que você tem, que é um presente de Deus, né? Deus nos deu vida. Receber esse tempo que você tem, a palavra que você tem, o ministério, a fé, de que jeito? Triste? Não. Aborrecido? O modelo mudou, gente, mas e o conteúdo? Continua a palavra. Agora, a palavra continua. Eu estava vendo aqui, né, no versículo 3, no final do verso 3, um dos motivos pelos quais esses irmãos perseveraram é que diz aqui, a firmeza, na minha tradução, a firmeza da vossa esperança. Ou seja, eles sabiam em quem eles estavam esperando, eles confiavam, eles sabiam que era fiel, que o Senhor Jesus fez uma promessa e ele era fiel para cumprir essa promessa, independente das lutas e dificuldades. O que hoje, às vezes, nós vemos o inimigo se levantando, e ele se levanta, nós vemos alguns irmãos que, quando vem a oposição, ao invés de saber que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, esmorece na fé. Não perseveram. A perseverança, eu acho que é o que falta. Essa palavra é uma palavra-chave, talvez, para a gente hoje. Perseverar. Que é perseverar. Porque é fácil perseverar quando você está na igreja, né? Quando você vem louvar, quando você está junto com a família, aqui cultuando ao Senhor, quando a gente está em comunidade. É fácil você vir à igreja, levantar as mãos, cantar. Mas o mais difícil é você manter essa mesma atitude dentro do seu lar, louvando ao Senhor, lendo a palavra, orando em comunhão com os seus ali. A gente podia dizer o ritmo da fé sendo mantido. Eu lembro quando lá em Êxodo, né, quando Moisés chegou numa situação muito complicada, já tinha saído do Egito, né, e agora ele está perante o Mar Vermelho, o Faraó está atrás, há uma pressão enorme, né, o isolamento, não tinha por onde ir, para onde correr. Qual foi a palavra que Deus disse para Moisés? Para ele desistir, para ele fraquejar, para ele esmorecer? Porque o que nos parece nos dias de hoje é que nós estamos observando gradativamente a sociedade, e quando falamos de sociedade, incluímos irmãos preciosos, a nossa própria igreja, sucumbindo perante o desespero, Sim. Né? Perante informações, vamos morrer, coronavírus e tantas outras informações danosas, e parece que nós estamos recuando em nossa fé. Nós temos crido. O Faraó atrás, perseguindo, e nós acuados, e aí como é que é? E a palavra que Deus disse para Moisés, qual foi naquela ocasião? Marche. Continue. Marche. Porque foi curioso que Moisés vai falar, e ainda Deus fala, por que é que vocês estão falando comigo? Sim. Continue. Por que é que vocês estão me procurando? Não é tempo de Moisés, parar, né? não é tempo de parar. Diga ao povo de Israel que marche. Então, o conselho para você, nos dias de hoje, especialmente porque você sabe que a Páscoa fala de um Cristo vivo. Aleluia. Se Ele está vivo, você tem motivos para você comemorar e permanecer, né, com a sua fé ativa, viva. Mais do que nunca, você hoje precisa fazer o quê? Dar passo atrás, regredir, ficar escondido com medo, depressivo, como é que vai ser o amanhã, né, preocupado com algo que nem aconteceu. Qual que deve ser o pensamento, pastorzão? Poxa, pastor, olha, tem esse texto assim, muito lindo, olha. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Amém. Apesar das tribulações, apesar do momento que nós estamos vivendo aí, coronavírus, isolamento, olha, saiba de uma coisa, receba esta palavra com alegria no seu coração, com alegria no seu espírito, e essa palavra é que Cristo está vivo. Então isso aqui é motivo de nós perseverarmos, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Então, daqui a pouquinho,
Deus tem algo maravilhoso reservado para cada um de nós. Então, olha, apesar das lutas, apesar do sofrimento, receberam a palavra com alegria no coração. Coisa maravilhosa. Chama a atenção o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, porque Paulo fala do preço que ele pagou. Nós não podemos deixar de lembrar que a Páscoa fala de vitória, a Páscoa fala da nossa libertação, a Páscoa fala de que nós temos um futuro. Aliás, crente não está em crise, está em Deus. Fala de tudo isso, mas fala de alguém que pagou um preço. Quem pagou o preço? Quem pagou o preço? Jesus Cristo. A igreja em Tessalônica, ela recebe conteúdo, recebe evangelho, recebe palavra, mas no capítulo 2, olha o que Paulo diz, versículo 2, pastora Denise, lê para a gente, para você entender o assunto. 2:2. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é do vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Mas é lindo demais, né? Você vê Paulo dizendo, o que vocês receberam não é obra do acaso. Não foi de graça. Não foi de graça. Vocês são o que vocês são, considere. Talvez Hebreus, né, quando o autor aos Hebreus diz, olha, desembarace, né, do pecado, do pecado que te assedia, e corra com perseverança a carreira que está proposta, sobretudo considerando aquele que sofreu tamanha contradição dos pecadores, para que não desfalecesse em vosso ânimo. Então, nós temos que, você tem que entender, nós, o quanto Deus fez por cada um de nós. Não é obra do acaso, para chegar aqui agora, e um vento de uma doutrina, o sopro de uma notícia ruim, roubar tudo aquilo a paz de Deus, nosso coração. Que Deus fez, a paz de Deus, considere. Olha o que Paulo está dizendo, olha, nós somos maltratados, ofendidos, vocês sabem. Não é do nosso conhecimento, gente, que a salvação, vamos lá, qual foi o preço da salvação? Pastor, o sangue precioso do Senhor. O sangue de Jesus Cristo. Cristo. Agora um pensamento, né? Então vai no pensamento. Uma revelação. Esta graça que veio sobre nós. Hoje nós temos o privilégio e a graça de termos a garantia de uma vida eterna, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas esta graça que nós recebemos de graça, custou caro para alguém. E esse preço não foi ouro, não foi prata. Foi a vida, foi sangue derramado na cruz do Calvário. Então, a graça que veio sobre nós, alguém pagou um preço caríssimo. E eu queria destacar aqui, para a gente poder avançar, lá no versículo 2, quando Paulo fala que ele foi ofendido, maltratado, né? Mas o que Deus proporcionou a ele para ele vencer esse período? Uma disposição corajosa. Disposição corajosa. Meu irmão, é tempo de luta, é tempo de dificuldade. Se você olhar para você, vai ficar difícil. Se você buscar refúgio ou força em você, como é que vai? Não dá. Paulo recebeu o que de Deus? Disposição corajosa para avançar. Isso me faz lembrar a palavra do Senhor Jesus em Mateus 11:12, que diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Coisa então, gloriosa. Não é simplesmente aceitei a Cristo, e não, nós teremos oposição, mas a nossa luta, certa vez uma pessoa escreveu, não me lembro quem, diz que a nossa salvação ela é conquistada dia após dia. Por quê? Porque o inimigo tenta fazer com que vocês aqui, vocês de casa, venhamos a sucumbir em meio às lutas e tempestades, mas a nossa salvação, ela é conquistada por quê? Porque nós perseveramos na fé, porque e a palavra por esforço. de Deus diz que é para a gente desenvolver a nossa salvação. Sim. Não é porque ela foi de graça ali na cruz, que Cristo já pagou o preço por cada um de nós, pelo seu sangue derramado na cruz, mas é algo que a gente deve valorizar a cada dia, e lembrar a cada dia do grande sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. E quando nós olhamos essa disposição no Evangelho que é anunciado,
Quando Paulo fala também à igreja, Paulo fala da pureza, Sim. das motivações que ele possuía para fazê-lo. Com toda a propriedade, ele fala. Veja só, vamos versículo 3 e 4. Por favor, pastora, lê lá. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, ou mulher de Deus aqui no meu caso, aprovados por Ele para nos confiar sobre o Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Então veja, maravilhoso, porque aqui Paulo não está falando de uma postura politicamente correta, não é? Que talvez hoje seja a discussão do momento. As pessoas não querem se manifestar, falar, com medo da oposição, não querem assumir o Evangelho, muitas vezes com medo de retaliação. Paulo, quando ele fala do motivo dele. Olha, os motivos que nós temos não tem a ver com agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. E ele fala no versículo 5, pastor, no finalzinho, que ele diz, Deus é testemunha desta verdade. E aí eu queria avançar um pouquinho mais, né? O 6, desta forma não buscamos honrarias da vossa parte ou de outros. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque Paulo não queria usar a verdade, defender uma verdade, em troca de algo, querendo projetar a si mesmo, como acontece na nossa nação hoje. Tem gente que quer defender o pobre, mas defende para projetar o seu nome. Quer defender, por exemplo, uma ideologia, defender um modelo, agora seja de isolamento ou não, mas o benefício visa quem? Qual que é a motivação? Porque Paulo ele diz, olha, a nossa motivação qual é? É pura. Nós não buscamos honra de ninguém, não buscamos absolutamente da vossa parte ou de qualquer outro. A motivação de Paulo qual que é? O amor. Qual que é a motivação de Deus quando Ele enviou seu Filho? O amor. Tem gente que vive dizendo, Deus quer o seu dinheiro, Deus quer... Meu irmão, qual que é a motivação de Deus? Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele criou todo o ouro e toda a prata, né? Diz a motivação de Deus, ela é pura. Deus não espera nada em troca. Aliás, o que nós temos para oferecer? Nada. Então, o apelo de Deus sempre foi esse, filho meu, dá-me o teu coração. Então, o sacrifício, né, de Cristo, o Calvário, Páscoa, a ressurreição, qual é a motivação? Nos levar para casa, novo céu, nova terra, vou preparar-vos lugar. Qual que é a grande motivação de Deus? Está lá em João 3,16. Qual é a motivação de Deus? Que fala alto? O seu amor. E eu vejo também puro, né? Uma coisa, pastor, eu acho que olhando aqui uma ótica do apóstolo Paulo no versículo 4, quando ele diz assim, porque Deus nos confiou o Evangelho. Eu acho que o apóstolo Paulo tinha aquilo como se fosse um tesouro tão precioso que ele falava, eu preciso seguir em frente de mim, se não pregar o e Evangelho. compartilhar isso e falar do amor de Deus. Né? É isso ainda que o motivava de levar gente para o céu e de compartilhar um tesouro tão rico que Deus confiou a ele. E o pastor estava falando, né, da questão da promessa de Deus, né? Mas eu também me lembro aqui, a gente tocou no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus libertou o povo do Egito, foi com a promessa da terra prometida. Eu vou levar vocês precisam confiar, estou te libertando, estou tirando vocês da escravidão e vou encaminhar vocês para a terra prometida. É a promessa de Deus para a gente. A libertação através do sangue de Jesus Cristo, que Ele promete em João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a promessa que eu e você temos é que nós estaremos também na terra prometida, não nessa terra prometida aqui, como os hebreus estavam buscando, mas a terra prometida nos céus com o Senhor. E a importância, né, pastor, o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, essa necessidade, essa paixão, esse amor de falar daquele que um dia mudou a sua história, de como ele era e depois do encontro que ele
teve com Cristo, sua vida foi transformada, foi mudada, e o apóstolo Paulo, ele tinha essa necessidade, esse amor de transmitir essa mensagem, de falar do autor da vida, daquele que mudou a sua história. Por isso que ele vai dizer assim, olha, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Não importa a circunstância. Está difícil? Pregue esta mensagem, anuncie, fale do reino, fale da ressurreição de Cristo, fale da sua volta. Então, olha, a despeito do momento a qual nós estamos vivendo, não deixe de anunciar esta mensagem, a mensagem que transforma e que muda a história de vidas. Sobretudo, de viver essa mensagem. De viver essa mensagem. Que é tão poderosa e maravilhosa. Porque Paulo enfrenta a dificuldade, mas não deixa de viver. A igreja que aceitou, na verdade, pessoas que aceitaram o que Paulo pregou em Tessalônica, agora também desenvolve uma situação de avançar corajosamente. É o legado, né? É o legado. Então, sobretudo, eles estão vivendo, debaixo de uma circunstância dura, difícil. Paulo fala de perseguição, fala de impedimento, mas, sobretudo, fala de disposição corajosa. E se há uma coisa que você não pode, nos dias de hoje, sobre o pretexto que for, é deixar de viver esta condição. Luta sempre existiu, dificuldade sempre existiu, os céus sempre mudam, mas aqueles que praticam a palavra de Deus, estes hão de permanecer para todo o sempre. Note o capítulo 3, a gente quer avançar para poder orar com você, servir a ceia. Paulo, ele fala de um modelo novo. Ele está impedido de chegar e ele fala de saudade. Ele fala de saudade, capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficar sozinhos onde? Em Atenas. Em Atenas. E o que ele fez? Desse modo, o que ele fez? Enviamos nosso irmão Timóteo. Enviamos nosso irmão Timóteo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições. Note o cuidado. Paulo não pôde chegar. Note o cuidado que ele tem com a igreja, o amor que ele tem com a igreja. A preocupação foi tão grande, ele está longe, está na Grécia, não pode ir, mas ele envia alguém para encorajar e fortalecer. Quem é que ele enviou? Timóteo. Ó, gente, vamos abrir o leque aqui para uma situação muito diferente. Quem é que Deus enviou quando Jesus foi levado ao céu, assunto ao céu? Porque Jesus morre, ele morre, sexta-feira da paixão, ressuscita, ok? Ao terceiro dia, anda após a ressurreição por 40 dias, ensinando e falando, é assunto ao céu. Mas em meio a isso, antes de ir, o que ele prometeu? É necessário que eu vá, Consolador. é necessário que eu vá, para que o Consolador venha, Paráclitos, o encorajador, aquele que anda lado a lado. E ele vem para o quê? Para encorajar. Paulo estava enviando Timóteo para fazer o quê? Esse mesmo papel. Encorajar na fé, a paixão. Veja a paixão de Deus por nós. Sabe que o nosso momento inspira o quê? Gente, nós vivemos... Qual momento nós vivemos hoje? Desafio, inspira cuidado, difícil, momento, conflito para todo lado, mil caindo de um lado, medo, o povo anda com medo. Pesar, 1000 de um lado, cai de um lado, 10.000 de outro, peste que anda ao meio-dia, preocupação para todo lado. Aí veja, não era diferente naqueles dias. Paulo fez o quê? Enviou Timóteo para encorajar na fé. Nós temos aquele que nos encoraja. Aleluia. É a pessoa gloriosa do Espírito Santo. E aí veja, ele envia a fim de que ninguém fique fraqueje diante dessas aflições. Haviam aflições específicas para aquele momento, como as nossas de hoje. São diferentes daquela época, mas ainda são aflições. Aflições, do tempo presente, que aflige a nossa alma. No mundo tereis aflições, mas com as aflições nós temos o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, porque ele venceu. Ele venceu e enviou para nos ajudar. Eu estava aqui pensando e me veio aqui ao coração, eu só corri algumas páginas e aí eu me perguntei, mas isso surtiu efeito?
Na segunda carta que não, Paulo mas escreve... até antes de você ir, deixa eu... Não avança aqui, não. Então vai lá, vai. Eu só ia que eu dar queria uma amarrar aqui, pincelada... talvez... Não, eu só ia dar uma pincelada aqui, não, ó. Mas então segura aí, segura esse texto aí, porque a verdade é que, com tudo que nós estamos vendo, né, a luta, Paulo ele envia Timóteo para encorajar, aí é um modelo diferente, que é um modelo onde Paulo não está. Gente, nós não podemos estar. Mas você está sem quem te encoraja? Não. Você está sozinho? Você se encontra sem apoio de Deus? Não, você tem quem te encoraja. Agora, vamos ver se funcionou. Será que funcionou? Vamos olhar o versículo 6, porque agora Paulo está ouvindo. 3 e 6. Funcionou? É aqui que é a questão. Pastora, lê para a gente. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em vos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. 7 e 8, vamos lá. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Que coisa mais maravilhosa, né? Deu certo, gente? A igreja sofrendo naquela ocasião, né? Se agarrou uma mensagem maravilhosa. Jesus Cristo está vivo. Persistiu. A perseverança, né? Que até que você falou aqui. O que eu queria só, pastor, claro, na própria primeira carta que ele escreve, ele já relata isso, mas na segunda que ele escreve um tempo depois, ele já diz assim: a vossa fé cresce sobremaneira. Eles não pararam só aqui, eles continuaram crescendo. Já na segunda carta que Paulo escreve, algum tempo depois, ele diz: eu tenho notícia de que vocês continuam perseverando. Avançando. Ou seja, eles perseveraram na fé, o amor cresceu, a fé cresceu, eles tiveram experiências apesar das tribulações e dos dias maus, das perseguições. Deus proporciona experiências para cada um de nós. Que coisa gloriosa, Senhor, né? olha, vê aqui um comentário. Você está assim. cheio de revelações. Hoje eu estou profeta. Hoje, receba, é isso que te digo, varão. Olha que o apóstolo Paulo diz assim, ó: irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação ficamos animados quando soubemos da sua fé. Olha, essa fé em que os irmãos estavam vivendo lá em meio às tribulações, isso aqui trouxe até ânimo para o apóstolo Paulo. Ele deu e depois ele acabou. Ele recebeu. E como é bom receber. Para nós aqui, os pastores, o senhor, principalmente o pastor da nossa igreja, saber que lá na casa de cada um, mesmo distante, os irmãos ainda continuam perseverando na fé, orando, buscando, clamando e ouvindo a voz do Espírito Santo. O versículo 8, que talvez para a gente finalizar aqui e orar, né, que resume tudo, né? Que porquanto se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Amém. Que coisa gloriosa. Amém. Há mais alegria em nossa vida. Nós não nos alegramos quando você sofre, quando você se perde ou desiste. A nossa alegria resume ao fato de você se encontrar firme no Senhor. Portanto, quando olhamos aquela igreja enfrentando os desafios do seu tempo, e sobretudo perseverando, porque recebeu uma mensagem, o modelo era desafiador, a mensagem maravilhosa. Nós temos que pensar um pouquinho na gente. O modelo hoje mudou, é desafiador. A mensagem é maravilhosa, é poderosa. E Paulo disse o quê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, querido e amado irmão, você pode estar enfrentando lutas nas mais diversas áreas. Não há nenhuma justificativa para que você desista, para que você venha sucumbir mediante as lutas e tragédias, para que você se volte contra aquele que te amou e se entregou por amor. Pastor, eu lembrei de um trechinho de um desenho infantil, o Procurando Nemo, que a Dory fala assim para o pai, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar.
Porque se eles não nadassem, se eles não fossem em frente, eles não encontrariam aquilo que eles estavam procurando. E a gente também precisa crescendo continuar em frente. continuamente na fé. Né? Como vocês perseverando e andar na fé. Lá em 2 Tessalonicenses aumentando, né? A vossa fé cresce sobremaneira. E a constância também, versículo 4 diz, a constância da vossa fé. E em meio às necessidades. Em meio às lutas. E queremos lembrar que era uma igreja jovem, receberam pouco conteúdo paulino, não tinha uma liderança firme que pudesse levá-los à frente, e com forte oposição. Tão grande oposição que Paulo não pôde ficar lá. Qual justificativa, então, a gente iria entender para não prosseguirmos? Nenhuma. Qual justificativa para não sermos melhores hoje do que éramos ontem? O texto diz que eles continuavam crescendo cada vez mais. Não existe nenhuma. O modelo é desafiador, é outro, mas o conteúdo é maravilhoso. E o conteúdo diz que Jesus Cristo está vivo. Nas nossas considerações finais, o que a gente poderia dizer? Pastora Denise e cada um de nós, para a gente poder orar com a sua família e com a sua casa. O que você diria, querida? 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos continuar alimentando a nossa fé, crescendo no poder e na graça do Senhor Jesus. Você tem o auxiliador maior do seu lado, o Espírito Santo. É Ele quem conduz a sua vida em triunfo. É Ele que faz você passar por todas essas situações. Está difícil para você? Está difícil para a gente também. Mas se a gente não se agarrar ao Senhor Jesus, se a gente não agarrar ao Espírito Santo nessa situação, a gente não vai longe, não. E eu quero ir longe. Eu quero ir longe até o céu. E quero você do meu lado com a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém. Quero deixar aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo tinha as suas plena convicção, a sua certeza desta mensagem poderosa, que é a mensagem da Páscoa. Cristo vivo está. E esta é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança e a razão da nossa alegria. Então, que você possa aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Amém. Muito bem, pastor Silvio. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos correr a corrida da fé com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Quem olha firme, quem olha para frente, para o alvo, não se distrai olhando com as coisas que estão do lado. Corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. A minha consideração final, eu queria apenas lembrar quando algumas mulheres chegaram ao túmulo de Jesus. Amém. A palavra que veio da boca do anjo foi essa: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Existe um amanhã para cada um de nós. O choro pode durar uma noite, mas no amanhã existe alegria para cada um de nós. Portanto, você que nos ouve hoje, não desista, persevere. Paulo disse a Timóteo, nas suas últimas considerações, antes de ser condenado à morte pelo imperador, disse a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que existe em Cristo Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua casa. Não há motivos para você esmorecer. Jesus Cristo está vivo. Amém. E Ele voltará para buscar a sua gloriosa e maravilhosa igreja. Amém. Podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Foi assim que terminou, ou que termina o livro de Apocalipse, quando o escritor João, por sinal, ele diz, e vale a pena a gente lembrar, olha como que nós vamos encerrando: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha.
e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Quero convidar você agora, para que você curve a sua cabeça, para orarmos. Quem sabe você se encontre desanimado, os dias são difíceis, tantas lutas, dentro de casa não há harmonia que você almeja, talvez você seja o único cristão dentro de casa, há muita desigualdade, questões de ordem financeira, emprego. Olha, não coloque o seu coração nas coisas, nem na situação, coloque o seu coração na mensagem maravilhosa do Evangelho, coloque o peso na pessoa de Jesus Cristo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não há motivos para desistir. Continue avançando. Papai do céu, Ele cuida de você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo culto tão precioso, junto com os teus filhos aqui no altar, e o desejo que temos de abraçar cada um dos teus filhos, mas estamos impedidos, como o apóstolo Paulo se encontrava. Todavia, nós não estamos sem amparo, não estamos sem a tua presença, a tua mensagem é maravilhosa, não estamos agarrados ao modelo, mas ao Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa esse pai de família que se encontra nesse momento delicado, abençoa esses filhos dentro de casa, Senhor. Põe a tua mão na família que convive e que atravessa por uma fase de desajuste. Põe a tua mão nesse modelo social que estamos vivendo hoje, na cidade de Campinas, no Brasil, nestas disputas por posições que tem levado o nosso país a uma situação de uma enfermidade até maior do que a situação do coronavírus. Põe tua mão, Senhor, sara esse povo, sara essa nação, sara a casa do teu servo, sara o lar do teu filho, sobretudo que o teu filho não fique com medo, atemorizado, que ele coloque a confiança no Senhor. Amém. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que não falha, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Assim oramos e abençoamos a vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Anime o seu coração, em nome de Jesus. Amém. E agora, eu quero convidar você, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia fala de aliança com o Pai, fala desse momento tão maravilhoso, de estarmos unidos ao Senhor. Então eu quero que você chame a sua família agora para pertinho de você. Eu queria, nesse exato momento, nesse culto precioso que estamos aqui tendo, convidar o pastor Danilo, que está aqui no nosso culto, a doutora Fabiana, minha esposa, para que chegasse, para vocês poderem ver um pouquinho eles, e a gente quer servir a ceia tão preciosa, não é? Vamos ficar de pé, gente, que eu acho que vai facilitar. O pastor Silvio pode pegar aqui os elementos da ceia, por gentileza. O pastor Danilo está chegando aqui, a minha esposa aqui também. Diz um oi para todo mundo, meu bem. Olá, igreja, que privilégio poder aparecer aqui um pouquinho. Realmente estamos com muitas saudades e sabemos que esse tempo ele vai ser breve, em nome de Jesus. Pastor Danilo, por gentileza. Olá, igreja. Poder ceiar junto com os pastores, poder compartilhar desse momento. Eu sei que você na sua casa está com muita saudade de poder participar desse momento. Em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito importante você se apegar ao coração do Senhor e ficar firme, ok? 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. A Páscoa celebra o Cristo vivo, ressurreto, agora glorificado,
e que voltará para buscar a sua amada igreja. Se prepare, o arrebatamento da igreja de Cristo, da sua noiva, está prestes a acontecer. Muito bem, pegue os elementos da ceia agora na sua casa. Você que é pai de família, você que é chefe de casa, sirva a sua família. Eu quero ter esse privilégio agora, quero servir os pastores, por gentileza. Servir minha esposa, pastor Antônio Marcos, por gentileza. Muito bem. Quem é que pode participar da ceia, você que nos assiste? Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você passa a fazer parte da família de Deus quando aceita a pessoa de Jesus Cristo. Esse é um princípio da nossa denominação. Outras têm um outro princípio e nós respeitamos. Esse é o nosso. Eu passei a ser filho no momento em que eu nasci de novo. Então eu passo a ter direito a ter uma comunhão com o Senhor. Sendo filho, não deve fazer de forma negligente, de qualquer maneira ou em pecado. Você deve se analisar a si mesmo, e se há alguma falha, algum pecado, pedir perdão ao Senhor. Se você não aceitou a Jesus como seu Salvador, não é filho, não vive em comunhão com Ele, não tome os elementos da ceia, porque é para a sua própria condenação. Nós já nos apropriamos, e agora nós queremos primeiro pegar o pão. Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo partido a favor de vós. Devemos fazê-lo em memória da pessoa de Jesus Cristo. O pão representa o corpo de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Faça isso agora onde você está. Agradeça a Deus onde você está. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de participarmos de um momento como esse. O Senhor entregou a sua vida para a remissão dos nossos pecados, e nós te adoramos e te glorificamos por isso. Seja adorado e glorificado. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Coma desse pão em nome de Jesus. Glória a Jesus. Este cálice representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Pedro, quando falou do sangue de Jesus Cristo, disse: fostes comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço pago a favor de cada um de nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Seja grato a Deus, porque Ele nos comprou. E ao fazê-lo, lembre-se do que Ele disse: faça em memória de mim. Hoje celebramos a vitória alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Antes de nós orarmos, agradecer ao Senhor, você podia trocar o seu cálice com quem está perto de você, dizer a essa pessoa: somos um no amor de Deus, somos um, meu bem, Deus te abençoe, nós somos um no amor de Deus. Abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Abençoe vocês. Vamos agradecer ao Senhor, faça isso agora. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de participarmos da ceia, de tomarmos o cálice, nova aliança no teu sangue, realizada na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos tomar o cálice. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha, juntos aqui nós queremos dizer a você o quanto nós amamos a sua vida, o quanto você é importante. Persevere. Você pode dizer, né, para todo mundo aí, babando a mão, né? Dizer: Deus te abençoe, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto, que Ele te dê a perfeita e maravilhosa paz.
Deus te abençoe. Jesus Cristo está vivo. Vamos repetir, gente? Vamos lá? Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Feliz Páscoa com a sua família. Feliz Páscoa com os seus familiares. Sem desanimar, avançando, porque Jesus Cristo está vivo. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus.